Bom dia. Ainda sobre ética, vamos discutir um pouquinho mais sobre os valores. O juízo de realidade e o juízo de valor são colocados o tempo todo no nosso dia a dia, né? Quando a gente atesta que algo existe, que a gente aceita que aquilo existe, a gente está fazendo um juízo de realidade. E quando a gente está classificando, a gente está dando juízo de valor. Quando a gente chama a pessoa de boa, de má, quando a gente coloca ela num patamar X ou Y, quando a gente diz que ela é legal ou não, a gente está fazendo um juízo de valor. Embora esse tema tenha sido discutido por muito tempo na filosofia, um dos primeiros filósofos a discutir, o primeiro a discutir sobre ética e valores foi o Sócrates, que nós discutimos um pouquinho sobre liberdade na última unidade. Hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre liberdade, mas relacionado à questão de ética, ainda em cima dos contextos discutidos e debatidos por Sócrates. Então, nós temos o surgimento da axiologia, que é o estudo da teoria dos valores, que vai acontecer já no século XVIII. A discussão todinha relacionada à ética não era se preocupar com o ser, mas com o dever a ser. Então, não se discutia o ser enquanto que ele é, mas aquilo que ele deveria ser, aquele que ele deve ser. A própria questão discutida relacionada a esse tema por Sócrates, que fala sobre a questão das virtudes, trata exatamente desse deve ser. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais você adquire conhecimento sobre virtude, mais você é virtuoso, porque a virtude é um conhecimento a ser adquirido, a ser buscado. O valor, ele é uma qualidade. Quando nós atestamos que a pessoa é positiva ou negativa, ou que algo é positivo ou negativo, que é bom ou ruim, que é melhor do que o outro, nós estamos fazendo uma análise de qualidade ali. Os valores, eles também são herdados socialmente, e eles geralmente remetem às sanções. Vamos tratar, por exemplo, de um tema que está sendo discutido hoje, né? Tudo que nós, hoje na sociedade, tudo que nós somos por conta daquele ambiente em que nós somos criados. Então, nós adquirimos naquele ambiente do lar os valores que nos compõem, a ética que nos compõe, a ética em que aquela estrutura social familiar foi formada e continua formando. Então, a gente está sempre recebendo esses valores herdados. Algumas pessoas refletem sobre eles, né, que era o pedido de Sócrates, né, vamos nos refletir, vamos buscar em nós mesmos, né, esse conhecimento. E aí, a gente procurando esse conhecimento, constrói também. Quando a gente simplesmente repete e se adequa socialmente, a gente mantém esses valores. E que todos esses valores que são embutidos em nós socialmente, eles também remetem às sanções. Então, se você não fizer X, pode acontecer Y. Então, por exemplo, as mulheres, 100 anos atrás, não usavam saias, ou não usavam calças compridas. Não era comum, não era um comportamento adequado. A calça era uma vestimenta masculina. E aí, quando a primeira mulher usa uma calça comprida em público, ela vai chocar aquela estrutura social. E ela vai ganhar uma qualidade negativa por conta dessa atitude dela. Essa qualidade negativa já é o início das sanções. Ela ser julgada por conta daquela ação dela, daquela atitude dela. Então, nós temos em nosso comportamento diário essas sanções. Se não me engano, eu acredito que dei na última aula o exemplo do comportamento de vestimenta também, que é o mais comum, o mais corriqueiro. Mas hoje a gente está vendo muito debate sobre o que é fascismo e o que não é fascismo.
né? E o que seria de juízo de valor relacionado a isso. Então, vocês estão vendo aí, claramente, eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, tá? Estou apenas citando a situação, a circunstância, tá? Para vocês compreenderem como é que funciona essa ideia desses valores e das sanções relacionadas a eles, né? Houve uma época que o valor X, ele foi amplamente aceito e não era questionado. Esse valor ainda existe? Sim, em grande parte das famílias ainda é repetido esse valor. Embora a legislação, a estrutura social no planeta tenha encaminhado-se contra essa ideia, né, ela ainda existe. E aí, quando ela vem e se expõe abertamente, não só naquele núcleo que aceita aquela ideia, isso tem gerado sanções, ok? Os valores, eles podem ser éticos, que são os que a gente está tratando, estéticos, religiosos, comportamentais, etc. A gente vai estudar e está estudando os valores éticos e morais, para ninguém perder de linha. Vamos dar uma lida aqui nesse quadrinho aqui, né? O personagem diz, vou levar a ética como valor inalienável, também a ética não se compra, e ética e honestidade. A gente percebe que ele está numa livraria, ele está numa estante de filosofia, e aí ele vai para o caixa. Ao chegar no caixa, ele diz, aqui está meu cartão de professor de ética da universidade. E o caixa diz, ok, você ganha 50% de desconto na compra de livros de ética. Lá na frente, que depois que tenha comprado os seus produtos, ele diz, thanks, falsificar sua carteira de professor de ética me rendeu ótimos descontos, ele diz à pessoa. E aí a pessoa diz, se precisar, também tenho de advogado. Essa tirinha de Bennett discute uma conduta que é usada e que é considerada até trivial no nosso dia a dia, né? Ele coloca aí pequenos deslizes que podem, na verdade, ser considerados criminosos. No caso aí, sim, é criminoso, porque ele está usando um documento falso. E o uso de documento falso é tipificado no Código Penal brasileiro, tá? Como crime. Ele está fazendo uso das regras sociais para se aproveitar de algo. O que nos remete à discussão que ética nos traz sobre dever e liberdade. Então, vamos entrar num caminho um pouquinho perigoso, do exemplo. Né? Imagine que você está numa situação de poder, que você tem acesso à organização do uso da força e do uso da lei. Embora você não esteja acima da lei, aqui no Brasil esses pequenos deslizes acontecem em grande quantidade, né? Então, você está lá dirigindo depois de usar o álcool, de consumir álcool. E aí, dirigindo, você está no carro, alcoolizado, e é parado por uma blitz. Lá na blitz, você vai e se identifica como uma pessoa que tem uma situação de poder. E que por conta de estar nessa situação de poder, embora não haja leis que assistam você nisso, você quer fazer uso dessa posição para não obedecer à lei. Que diz que você tem que se identificar, né? E que tem que deixar o seu carro ser vistoriado. E se você tiver embriagado e for identificado, pode ser notificado. Ah, professora, mas a pessoa não é obrigada, por lei, a fazer o teste do bafômetro. Gente, o teste é uma circunstância, assim, não é só ele que constata que a pessoa está embriagada, tá? No geral, as pessoas embriagadas, nota-se que a pessoa está embriagada muito antes do teste. E aí ela pode ser notificada sim, tá? E aí você imagina, você tem o dever de obedecer à lei. A ideia do dever ser.
tá? Mas você é livre. Você é livre para decidir. Não vamos lembrar dos tipos de liberdade que a gente já discutiu, não, tá? Para não problematizar ainda mais. Você, usando a sua liberdade de não obedecer à regra e utilizar desse pequeno deslize para se imiscuir da lei, você acha que está correto? O que motiva a lei a existir? É simplesmente implicar com você, porque você bebe e dirige, e você gosta de fazer isso, e alguém lá na Assembleia Legislativa resolveu, vou encher o saco de fulano e vou proibir beber e dirigir, só porque eu acho que eu quero implicar com o cara e eu vou fazer isso. Qual é o motivo da proibição do uso da bebida alcoólica e do uso da direção? Tem a ver com você, o indivíduo, ou tem a ver com o coletivo? Tem a ver com o coletivo. Porque você está gerando uma situação de risco à população, não só a você. E você está fazendo isso com consciência. A gente chama na lei de dolo. Não é sem querer. Você sabe, você tem consciência. Então, se cometer algum crime, se acontecer algum acidente, vai ser tipificado como doloso o crime. Porque você assumiu as consequências que virão depois, já sabendo que aquilo é errado. E aquilo ali não é para você, é para todos. Até porque se você quer se matar, você também vai prejudicar um monte de gente. Vai engarrafar a rua, vai causar tumulto, pode quebrar alguma estrutura que é social, que não é só sua. Por exemplo, um semáforo ou uma estrutura de construção, ou atropelar um pedestre, ou atropelar um ciclista, ou bater em um carro de terceiro. Então, você vê aí que a pessoa assume a consequência de prejudicar outros também, não só você. E o outros é o Estado também, tá? A estrutura física que está ali da estrada também é outros, ok? Então, aí a gente tem novamente a ideia de valor, né? Do dever ser. Eu devo ser para a sociedade, não só para mim. Eu não sou uma pessoa só no mundo. Eu convivo. Eu vivo com. Eu não estou isolado. Então, se eu não estou isolado, eu tenho também que assumir a responsabilidade das minhas escolhas que estão relacionadas a esse convívio. Por isso, a lei existe. Por isso, as tipificações criminais que são registradas. Estão compreendendo? Bom, gente, esse material, ele tá no livro, tá? No capítulo, esqueci agora o número do capítulo do livro. Eu postei o livro de vocês na sala de aula, na Classroom. Deem uma olhada, tá? Acompanhem o material, respondam o formulário, colocando lá as dúvidas de vocês. E até a próxima.